Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa aula vai falar sobre juros composto. Nós já estudamos o ano passado o juros simples, mas aqui na apostila, na página 60 do livro didático, nós vamos rever o juros simples de uma forma um pouco diferente, mas de uma forma diferente de fazer os cálculos, mas dando o mesmo resultado, como sempre, ok? Então, nós vamos pegar esse exemplo aqui, que fala assim: uma pessoa emprestou R$ 10.600 de um amigo a uma taxa de juros de 5% ao mês e vai quitar a dívida em 3 meses. Lembrando, gente, que a taxa de juros, se for ao mês, o tempo também precisa ser em meses. Se a taxa de juros for ao ano, o tempo precisa ser em ano, ok? Só para a gente relembrar como a gente fazia o ano passado, tá aqui. O capital inicial 10.600, que a gente representava pela letra C. A taxa de juros, que é 5% ao mês, lembra que a gente fazia essa sigla aqui, A.M, que significa ao mês. Se for ao ano, é A.A, ok? E a taxa de juros a gente representava pela letra I. E o tempo, que são 3 meses, que a gente representa pela letra T. E para calcular o juros simples, a gente representa pela letra J. Daí a gente fazia esse cálculo por essa formulinha aqui, lembra? Juros é igual a C vezes I vezes T sobre 100. Ou seja, capital inicial vezes taxa de juros vezes o tempo dividido por 100, ok? Lembrando que esse 5% ao mês, 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Na apostila, eles representaram em forma decimal, que dá 0,05, ok? Não tem problema, mas aqui a gente não vai representar em forma decimal, porque a nossa formulinha já tem o 100 aqui por baixo, dividindo. Então, eu não preciso representar em forma decimal. Então, para eu calcular os juros simples, eu vou substituir capital 10.600 vezes o I, que é 5, coloquei aqui, vezes o T, que é o tempo, que é 3. São 3 meses. Dividido por 100. Cortei esses dois zeros aqui, porque como é uma multiplicação, eu posso cortar. E fiz a conta, 106 vezes 5 vezes 3, os juros vai ser de R$ 1.590 por 3 meses. Então, o total a pagar, que é o montante que que eu explicava para vocês o ano passado, o que é montante? Capital mais os juros, ok? Então, eu coloquei aqui capital, que é a capital inicial, que é 10.600, mais os juros que a gente acabou de calcular aqui, 1.590. Então, 10.600 mais 1.590, 12.190. A gente fazia o cálculo de juros simples. Isso aqui é juros simples, tá, gente? O tema da aula é juros composto, mas isso daqui é um cálculo de juros simples. A gente fazia o cálculo de juros simples através dessa fórmula. Depois eu mando uma imagem para vocês dessa página que eu acabei de mostrar. Retornando aqui à apostila, nós podemos observar que o juros simples, ela não faz o cálculo com essa fórmula. Primeiramente, ela representa os 5% em forma decimal. Então, o juros simples aqui ficaria dessa forma. O primeiro mês era 10.600 a capital, ok? 10.600 capital inicial, vezes 0,05, que é o valor da taxa de juros. Ela fez isso por 3 meses, ela fez o mesmo cálculo. Por que 3 meses? Porque o tempo são 3 meses aqui. Se fosse 5 meses, ele ia colocar primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Mas como aqui são 3 meses, eu vou fazer o cálculo em cima de 3 meses. Então, 10.600 vezes 0,05, que é o valor da taxa de juros, dá 530, ok? O segundo mês, que é o 10.600 também, de novo, vezes a taxa de juros, que dá 530. E o terceiro mês eu fiz o mesmo cálculo.
Então, cada mês, ele vai ter esse valor de juros, ok? São 3 meses, então, o que ele fez? Pegou o capital inicial e somou os 3 meses de juros. Porque esses 3 meses de 530 aqui, a gente fazia o cálculo através dessa fórmula, tá? Mas aqui ele não utilizou essa fórmula aqui do CIT sobre 100. Então, ele somou 10.600 mais os 3 meses de juros, que deu 2.190, que é o mesmo valor que eu também achei aqui, através da fórmula do CIT sobre 100 e depois do montante, ok? Na prova, se eu pedir isso ou em alguma atividade, vocês podem escolher a forma de resolver. Aqui a apostila vai fazer os cálculos tudo dessa forma aqui, ok? Então, tá dizendo aqui, note que nesse cálculo de juros simples, podemos multiplicar o capital pelo número de meses que durar a dívida dessa taxa de juros. Assim, então, vai ficar 10.600, que é o capital, essa é a formulinha aqui, vezes 3, que é o tempo, vezes a taxa de juros, que é o I, que é o 0,05, ok? Por que ele não colocou aqui sobre 100? Porque aqui o 0,05 já está dividido por 100 aqui nessa taxa de juros, ok? Deu uma embaçada aqui, opa, voltou, certo? Então, ele também achou o valor de 12.190. Pode ver que são cálculos diferentes que a gente chega no mesmo resultado. Mas no juros composto, a gente não faz dessa forma, gente, ok? O juros composto é juros sobre juros. Pode ver aqui que os juros não muda a cada mês. E aqui no juros composto, a cada mês, os juros vai ser alterado. O primeiro mês, que é o mesmo daqui, deu 530. Volta. Opa, tá perdendo o foco. Aí, voltamos. Ok? Mas no segundo mês, não deu 530, pode ver que subiu, ok? Como que ele fez esse cálculo? O primeiro mês ele fez como foi feito ali no juros simples, ele fez 10.600, que é o capital, vezes a taxa de juros, que é 0,05, dá 530. Aí aqui ele já somou o montante, que é 10.600 mais os juros, que deu 11.130. Agora, esse 11.130 será o novo capital no segundo mês, ok? Então, esse daqui vai ser o novo capital no segundo mês. Então, o que ele fez? Usou o novo capital, que ele deu no primeiro mês, no segundo mês, vezes a taxa de juros, que deu 556,50. Aí, aqui ele já somou o novo capital que a gente tem, mais o valor dos juros, deu 11.686,50. Esse 11.186,50 será o novo capital para o terceiro mês. Pode ver aqui, ó, 11.686,50 vezes a taxa de juros, que dá 584,325. Aí, ele já somou 11.686,50, que é a capital do terceiro mês, mais os juros que foi calculado aqui, deu 12.000, aproximadamente, né? 12.270,82. Então, pode ver que se a pessoa for fazer uma dívida ou um empréstimo com juros composto, ele vai pagar muito maior que com juros simples, ok? Volta, não sei porque tá embaçando hoje. Voltou, certo? Então, pode observar, com juros simples, ele iria pagar 12.190. Com juros composto, vai pagar 12.270,82 aproximadamente. Então, se vocês forem fazer qualquer dívida ou qualquer empréstimo, obviamente, o juros simples, ele compensa muito mais, porque a gente vai pagar menos. Então, é o que eu espero que vocês respondam nessa questão aqui. Comparando as duas formas de juros, o que você pode perceber? Então, o que vocês podem perceber? Que com juros simples, eu pago um valor bem menor do que com juros composto. É o que está falando aqui na apostila. A gente espera que o aluno responda o quê? Que se a dívida for paga com taxa de juros simples, o valor vai ser 12.190, tá aqui. Mas se for pago com juros composto, a pessoa pagará 12.270,82.
a diferença é de R$ 80,82, certo? Pode ser um valor, só R$ 80. Só que lembrando que aqui são só 3 meses, gente. Só 3 meses de juros. Geralmente as pessoas fazem um empréstimo ou compram alguma coisa em muito tempo, às vezes 24 meses, 36 meses, 60 meses. Então, esse valor aqui, se for no juros composto, vai ficar bem maior, conforme o número de meses que você vai fazer essa dívida. Então, continuando aqui, no juros simples, os juros são calculados sobre capital inicial, que é o 10.600 lá. E nos juros compostos, os juros são somados ao capital e a taxa aplicada sobre o montante em cada período, que é o que eu expliquei aqui para vocês, tá? Então, o capital é recalculado a cada mês, ok? Então, espera-se que você responda isso, se quiser responder com as palavras de vocês, porque aqui a resposta é pessoal, como diz aqui. Fique livre, quiserem mandar para mim, para eu analisar a resposta de vocês, tudo bem. Ok? Deu para entender, então, a diferença de juros simples para juros composto? A gente vai fazer alguns exercícios e para a gente calcular a diferença dos juros simples com juros compostos. E, no final, eu peço para que vocês entrem nesse QR Code aqui e dá uma olhadinha no que o QR Code do Positivo tem para dizer para a gente. Depois a gente discute isso em uma outra oportunidade, ok, gente? Muito obrigada. Aguardo em seguida as novas orientações. Um abraço, dá um like aí no vídeo e segue o canal da professora Carol Rizek. Um abraço para vocês.